Bom, então agora a gente vai fazer a preparação da massa do reboco fino, né? Ela tem algumas questões que são diferentes dos outros processos de parede, reboco grosso. Então o reboco fino, ela é uma massa, né, como a gente falou lá dentro, ela é uma massa que ela vai 30% de esterco numa massa argilosa. Então a gente não se preocupa em colocar areia, ela tem que ser uma massa argilosa, né? Então a gente não precisa fazer teste nenhum a princípio. Então a gente vai mesclar 30% de esterco no volume total da massa que a gente tenha de argila, né? Então assim, o reboco fino, ele tem uma capa de mais ou menos 3 milímetros de espessura, então não é muito grande. Então a gente não precisa de um volume muito grande para utilizar numa casa, para fazer os acabamentos, né? Então aqui no caso a gente usou um tonel de 200 litros que a gente compra em ferro velho, né, reciclado assim, e a gente colocou 2 carrinhos de terra e um carrinho de esterco, né, 2 carrinhos dessa terra bem argilosa, né, o ideal é que ela seja mais argilosa mesmo, e um carrinho de esterco, né, que dá mais ou menos ali 33% por carrinho, né, são 3 carrinhos. Então a gente deixa fermentar essa massa com esterco fresco de gado, de vaca ali, né, ou de cavalo, também poderia ser. A gente já usou de búfalo também, mas o de búfalo dá um cheiro bem forte, assim, bem ruim, então não é tão interessante pelo cheiro, né. Claro que depois que seca essa massa na parede também não tem problema com o cheiro, ela não fica cheiro. Então essa massa ela fica fermentando por no mínimo 15 dias, né? Então a gente vai pisar a massa, como a gente pisa ali para fazer a parede, para fazer o reboco, em cima da lona, né? Joga a terra argilosa ali, mistura com água e vai colocando esterco, né? Se tiver um esterco fresco é melhor ainda, essa fermentação se dá mais rápido ainda, mas se ele tiver mais seco, assim, às vezes tem um esterco lá de gado que ficou no pasto, secou no sol, e até ele nem consegue se mesclar muito, né? Então a gente pode também deixar de molho num balde com água, de um dia para o outro ele vai amolecer, né? É um esterco que é bem tranquilo, assim, também a gente está manuseando, claro, com certo cuidado, não vai pôr a mão na boca e tal, mas é um bicho que come pasto, né, praticamente. Então não tem, assim, patógenos que sejam nocivos, né? Então é tranquilo, assim, num certo limite. Mas, então a gente pode até manusear com a mão ali, né, desmanchar com a mão depois de um dia ali de molho na água, para depois conseguir mesclar ela nessa massa nessa massa argilosa que a gente vai estar misturando. Então misturou ali com os pés, né, em cima da lona, aí terminou de homogeneizar aquela massa argilosa com os 30% de esterco, a gente pode usar desde uma caixa d'água, assim, que está lá, não está usando, para armazenar essa massa, para fermentar, tanto quanto um tonel, a gente usou um tonel. Né, a gente já teve a experiência de deixar armazenada numa lona, assim, no chão, né, por baixo, cobrir com a própria lona por cima, e as minhocas entram, então não é interessante que as minhocas entrem, que já começa a fazer um processo de transformar em humus aquilo ali, né? Então já não é interessante. Então por isso que tem que ficar bem alta do chão, assim, então dentro de um reservatório as minhocas já não entram, né? Então aqui a gente usa bastante o tonel para isso. Né? E um tonel de 200 litros é um volume ideal para uma casa mediana, aí, né? Então cumpre bem esse papel para fermentar. Bom, esse esterco, ele contém na composição, ele tem um pouco de uma acidez residual do estômago do bicho. Então ele faz com que entre em processo de fermentação, que é o que a gente quer, né? Que a gente chama de estabilização química natural, né? Então ela é uma estabilização do material, que vai deixar muito mais resistente aquelas partículas, vai aglutinar melhor, né? As partículas de argila. E, porém, essa acidez residual ela não deixa entrar em processo de putrefação, não apodrece essa massa. Então, depois de 15, 20 dias, no máximo um mês, já não tem mais cheiro, estabilizou até o cheiro. Então, para o cheiro, não tem cheiro. Se pegar agora ali, já está armazenada aí uns 10 meses, mais ou menos um ano, 10 meses, ela já não tem cheiro, né? Ela está só uma massa, se tu olhar assim, se eu não disser para vocês que tem esterco aqui, vocês nem iam saber, né? Então, ela já se mesclou, já virou uma outra coisa aqui. Então ela não tem cheiro, não tem nada, tá tranquilo, tá estabilizada, né? É bom deixar coberto para não entrar muita água da chuva também. E se for armazenar por muito tempo, tem que ir colocando mais água à medida que aquela água vai secando, para aquela massa não endurecer, né? Então a gente deixa essa massa bem nesse estado mais pastoso, né? Não é tão firme quanto a massa para parede, para reboco grosso. Então é uma massa mais pastosa. E aí depois disso, depois que ela fermentou por no mínimo 15 dias ali, ela já está mais ou menos pronta para uso. O ideal é deixar um mês, mas em 15 dias já dá para usar, né?
Só que dela tem pedrinhas, né? Como não foi peneirada essa massa, nada, ela também, e alguns grumos também do esterco, que às vezes não se desmanchou ali, fica aquele grumo de fibras, né? Então a gente, para dar esse acabamento final, se tiver um pedrisco um pouco maior, imagina, é uma capa de 3 milímetros, né? Então na hora de passar a esponja ali, ou a própria desempenadeira, você vai aplicar com desempenadeira, ela já risca se tiver pedras. Então a gente tem que tirar essas pedras. Então a gente usa uma peneira, que é uma peneira bem fina, geralmente a gente mesmo tem que fazer. Então a gente compra uma tela com buraquinhos de 2 milímetros. Então, porque as peneiras que vêm prontas são os buracos maiores, né? Então a gente compra uma peneirinha com uma telinha com buraquinhos de 2 milímetros, 2 por 2, e a gente faz o quadro de madeira, né? Então tem que fazer, isso que tu não encontra, eu pelo menos não encontrei nas ferragens. E aí tem um pouco do processo de peneirar, também a gente vai aprendendo na prática, assim, é uma massa que se a gente quer usar já em seguida, peneirou, aí mistura com areia, né, para definir o traço. No caso é bom fazer esses testes, também é uma coisa importante fazer o teste, né, para definir quanto que vai de areia, areia adicionada depois, porque a reação química que se dá é com a partícula de argila, então não é interessante ter areia, senão o volume seria muito maior, até para armazenar fica mais complicado. Então a gente fermenta só a terra argilosa, mas se a gente usar a terra só argilosa, ela vai rachar quando secar, né? Como a gente já viu nos outros testes para fazer a parede, definir o traço para fazer parede, reboco grosso. Então a gente vai fazer os testes também para reboco fino. Então a gente pode peneirar uma parte do reboco fino, tipo um balde assim, e aí faz os testes. Só que esse teste é diferente daquele teste para parede que a gente faz 2 centímetros de espessura, 10 de largura e 10 de altura, né? Aquele quadradinho, né? Com diferentes proporções para definir o traço para a parede. Para reboco fino a gente vai usar uma outra lógica, a gente vai aplicar como se fosse o acabamento do reboco fino mesmo, que é 3 milímetros. Então a gente lambuza uma parte da parede, né, na espessura de mais ou menos 3 milímetros e deixa secar um pouquinho, quando está quase secando tu passa a esponja, que é o processo que a gente vai fazer mesmo, para deixar ele lisinho, tirar aquelas partículas soltas de areia, né? Então deixa lisinho e aí depois de uns 2 dias vê qual secou, às vezes até antes, dependendo do clima. Daí depois que secou a gente vai ver qual rachou, qual não rachou, ou qual que não rachou, mas esfarela fácil, que daí tem muita areia, né? Ou se rachou muito é porque está faltando areia. Então a gente vai fazer aquele mesmo teste, só que aí na proporção para o reboco fino, que é uma capinha de 3 milímetros, e aí não precisa ser quadradinho, pode ser uma parte lambuzadinha assim da parede, já dá para fazer esse teste. E aí é a mesma coisa, a gente vai fazer diferentes proporções, colocar um númerozinho ali. Por exemplo, uma parte de areia fina, a gente compra areia bem fina, que é areia para acabamento, né? Tem que ser bem fininha também, para não precisar peneirar. E uma parte de areia e uma parte dessa massa fermentada, né? Então traço 1, aí o traço 2, 2 partes dessa terra fermentada com uma parte de areia. Traço 3, 2 partes de areia e uma parte de argila fermentada, e assim a gente vai então analisar qual que se comporta melhor, né? No caso aqui a gente está usando em torno de 60% de areia nessa proporção, né? Que dá para essa argila que a gente tem aqui, mas vai variar com a terra que vocês tiverem no local, então vocês vão ter que fazer os testes de vocês, não tem receita pronta, né? Não vai ter, nunca vai ter com a terra, sempre tem que testar. Então esse processo aqui de peneirar é um pouquinho chatinho, porque a não ser que a gente peneire usando mais água e depois deixa de um dia para o outro sair um pouco daquele excesso de água, porque a gente também não pode pegar uma massa muito molhada, né? Porque senão a gente não consegue depois aplicar, né? Dá problema para aplicar. Então pro reboco fino a gente costuma usar também umas luvas, que é uma luva que é para... eles vendem como para resistente à abrasão, né? Então é uma luva que ela não é muito grossa, não é nem de plástico e nem de tecido. Ela tem um pouco dos dois juntos assim, e então ela não sela, tu consegue sentir bem, ela é bem fininha também, então ela é mais para abrasão assim. Então a gente usa nesse processo de acabamento fino, porque tanto aqui para peneirar a gente vai fazer bastante fricção, né? Quanto lá para aplicar também, depois na parede a gente também usa bastante a esfregar a mão assim, né? Então é uma coisa que se tu faz por muitos dias, né? Essa prática acaba que vai gastando a pele ali e pode machucar, né? Então a gente costuma usar essa luva para dar uma proteção.
É bom que ela segura um pouco de água também, então deixa constantemente a mão assim com uma aguinha. Isso ajuda também até para aplicar lá depois também. Então a gente vai pegando essa massa que já é mais pastosa, né? Ó. Só que a peneira é bem fina. Então às vezes a gente tem que colocar um pouquinho mais de água para ajudar ela a descer. E a gente usa uma espátula aqui também, para ajudar nesse processo. Então aqui a gente tem a massa preparada da argila fermentada já misturada com a areia, né, na proporção de 60% de areia e 40% de argila fermentada, que foi o traço que a gente achou para esse solo, né. Então aqui como aditivo a gente está testando uma mistura que o Jorge Belan da Argentina, né, que hoje é um dos principais construtores com terra do mundo, ele tem desenvolvido e tem visto que tem dado bons resultados, que é usar nessa mistura do reboco fino 3% de hidroasfalto, né? Bom, é petróleo, mas é muito pouca porcentagem que vai, é só 3%. E o acabamento que fica depois, a resistência que fica, então vale a pena usar esse 3%, né? Então a gente tem que ter o cuidado só de usar mesmo os 3%. Porque se usar muito a mais, ela já sela a parede, né? A partir de 8% para cima, ela já sela a parede e já não transpira, então já não é mais uma bioconstrução. Então a gente tem que ter esse cuidado para usar, é uma pouca quantidade mesmo e ela serve como estabilizante, né? Então depois que seca essa massa, ela fica muito dura, né? Fica mais resistente à abrasão, mais ainda do que o fermentado já ajuda nisso, mas o hidroasfalto também vai causar isso, né? Essa resistência à abrasão, então essa dureza da massa, né? E a gente usava antes, como o próprio Jorge Belanco indicava, né, nos materiais dele, o grude cozido, né, que é uma cola de farinha fervida com água, a caseína, que poderia ser do leite em pó, do soro de leite, mas a gente percebeu que em lugares que é muito úmido, isso com o tempo pode criar algum fungo na parede, pode dar algum probleminha assim, e a gente teve alguns casos de algumas paredes que deram esses problemas. Então agora a gente está testando com hidroasfalto para ver se resolve esse problema, e a gente está achando bom, assim, tem sido interessante. Então vou colocar aqui mais ou menos a proporção de 3%. Na dúvida faz uma grade na massa, né, também dá para dividir a massa em 10, depois em 10, e aí tu tira, é uma forma de fazer pegar mais ou menos 3%. Deu? Só que agora a gente mistura com uma ferramenta, né? Colher de pau.